Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar da França, beleza? Onde aí em 1789 explodiu a maior greve geral da história da humanidade, né, da história moderna, principalmente, e teve como alvo os monarcas absolutistas, né, os reis, na figura dos reis, né, na figura das coroas de diamantes, né, que eram bancados, né, literalmente bancados pelo suor dos camponeses, e esse foi o contexto também, pessoal, do declínio do sistema feudal, beleza? De toda forma, um contexto que foi muito sangrento, né, e inevitável ali para o avanço de diversos campos da política, né, da sociedade, dos direitos civis, e a gente vai ver isso de modo específico aqui nessa aula de hoje. Não querendo esgotar o tema, né? O objetivo é que a gente fazer um resumo para provas, concursos, certo? Material que tem como referência basicamente aqui o livro do Eric Hobsbawm, né? A Era das Revoluções. Muito interessante o livro aqui do Hobsbawm. Beleza? Também A Invenção dos Direitos Humanos, aqui, do Lion Roach. Também a Revolução Francesa, aqui, né? O surgimento da Revolução Francesa, 1789, do historiador Georges Lefebvre. Né, esse é o que eu tenho aqui comigo, mas também tem um livro do Michel Vouvel, o livro do Furet também, que a gente vai estar usando, né, que são uma historiografia mais clássica, né, que trata sobre a Revolução Francesa. Então, de logo, né, vamos pegar aqui essa primeira parte da aula para falar do pré-revolução. Né? O que estava prestes, literalmente, a perder a cabeça, né? Da onde será que era essa crise? A crise será que era apenas do rei, da monarquia? Né? Então aí a gente pode ver que o poder absoluto do rei ele estava em frangalhos, literalmente. Né? Já tinha uma dívida muito grande na França que só aumentava de mais de 400%, né? É uma estimativa mais ou menos, estimativas hoje. E assim, a Assembleia de Notáveis também, que aconteceu em 87, onde os nobres, diante de impostos que o rei estava cobrando ali, né, estavam se negando, estavam se revoltando, né, e o absolutismo do rei, o poder autoritário do rei, estava se fragmentando na mão da nobreza e da burguesia que estava ascendente no contexto da Europa como um todo e na França mais especificamente. Pessoal, então assim, essa crise ela não era apenas do rei, tá? Segundo a historiografia, essa fórmula do desastre aí, né, veio de estruturas arcaicas, né, o sistema tributário medieval já não estava mais funcionando, estava em crise, o sistema feudal como um todo estava em crise, a nobreza parasitária não estava conseguindo produzir meios de garantir uma condição que mantesse ainda os camponeses satisfeitos, né, depois dessa longa Idade Média, para usar o termo de outro historiador, né, e assim, o rei não tinha o controle mais real sobre as suas terras, né, lembrando que na Idade Média, no feudalismo, todas as propriedades, né, todo o território era considerado propriedade do rei, né, no nome do rei, e ele dividia isso para os vassalos, para os duques, né, para todos os condes, toda a classe nobre, né, que existia ali. E a gente vai ver, né, que o Luís XIV disse, né, pelo menos é atribuída a ele essa frase, o Estado sou eu. Né, então ele executa, o rei é o poder executivo dessa sociedade, dessa antiga sociedade. Então, por que é importante a gente falar disso? Né? Porque é a base da nossa política hoje, né, é a base de todo o movimento de direitos, por direitos civis, por direitos políticos, né, por voto. Então, assim, em muitos sentidos, a Revolução Francesa é o parto da nossa sociedade atual. E como a gente pode ver aí a pirâmide social da época, né, que revela uma estrutura que é explosiva, né, dessa sociedade, onde o terceiro estado representava ali 98% da população, tá, que sustentava o império do rei, né, enquanto o clero representava cerca de 0,5%, né, que eram os que oram, os padres, né, todo o segmento religioso, e a nobreza, que representava
1,5% dessa sociedade, que era representado também muito expressivamente através da nobreza de sangue, né, nobreza de espada, que eram as classes que acabavam mantendo a proteção e a segurança das terras do rei. Né, recebiam um ducado, né, de certa forma, e assim segue a estrutura básica, né, dessa nobreza. E o clero tinha o alto e o baixo clero, mas o rei no topo da pirâmide, que era só ele, né, o absolutista, e o que chama mais atenção aqui é o terceiro estado que emerge aqui dessa sociedade, né, de uma forma hegemônica, que o povo e a burguesia acabam se unindo, fazendo uma aliança aí para derrubar a monarquia, né, para começar a derrubar os monarcas de maneira geral, né, que foi o que acabou ocorrendo em toda a Europa depois desses acontecimentos na França. O clero possuía cerca de 10% das terras francesas, né, e eram isentos de tributação, e as revoltas dos camponeses, como a revolta da Bretanha, que era já movimentos de saque, né, de violência, de revolta contra a classe aristocrata, né, que antecipou essa violência, esse clima de revolução na França em si. Podemos ver aí nessa imagem a apresentação dessas revoltas camponesas que já estavam ocorrendo, né, inclusive com armas. E com isso, a base filosófica, né, a base das ideias desse movimento, dessas ações, foi o iluminismo, beleza? Que eu já tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, beleza? Que forneceu o arcabouço intelectual para a Revolução. A gente percebe que o Rousseau, no Contrato Social, ele já pregava essa soberania popular, essa necessidade da França ter as suas políticas pautadas dali para frente, não na vontade de um poder moderador, mas a partir de uma assembleia, de uma participação mais ampla da sociedade. Por mais que que houve limites, né, históricos da Revolução Francesa, a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, mas a gente percebe que houve algumas avanços assim no que tange, principalmente o direito dos homens, né, os direitos, que foi a carta, né, da Declaração dos Direitos dos Homens, de 1789, e na época, né, o panfleto intitulado também O que é Terceiro Estado, juntamente tornou-se um manifesto político. Por exemplo, aí o artigo 3 aí que está na tela, né, toda soberania reside à nação. Então essa ideia de império foi ficando para trás, para dar origem também ao surgimento dos estados nacionais, né, esse conceito de nação, né, de unificar, né, de somos um povo. Então, o que é o terceiro estado, né? É basicamente a maior parte da França, né, 98%. O que tem sido na velha ordem política. A maioria não representava nada de poder, né? Não representava absolutamente escolha nenhuma. E o que eles desejavam era se tornar algo dali para frente. E a burguesia, né, através do pensamento dos iluministas e mais, foi um movimento filosófico, intelectual, que deu base para essa revolta armada que ocorreria posteriormente, como demonstra a literatura e a historiografia. Né? O iluminismo radical deu aos revolucionários uma linguagem, né, para desafiar esses tronos, esses altares dos reis. Com essa sociedade fraturada, com esse diagnóstico, então podemos chegar na conclusão que essa sociedade estava fraturada, né, que o rei estava imponente e as ideias revolucionárias estavam nas ruas. Né? O palco, então, da revolução estava armado nesse contexto. Ok? Então agora eu quero analisar com vocês a tomada da Bastilha e o Grande Medo, beleza? Que foi são dois tópicos, na verdade, essenciais para a gente entender também a Revolução Francesa, que são o apogeu, e transformaram esses protestos iniciais em revolução literal, tá? Com base nos arquivos também da Assembleia Nacional da França. Então, principalmente em maio de 1989, a Convenção dos Estados Gerais, que é a primeira desde 1614, revelou a falência do diálogo, né, como analisou aí vários historiadores. Né, a gente pode ver que o impasse do voto por Estado, não por cabeça, tornou inevitável a rebelião do terceiro Estado. Eles não aceitaram essa proposta, eles queriam um voto mais aberto. Em 17 de junho de 1789, proclamou-se a Assembleia Nacional, que foi um gesto, né, de acordo com o historiador Georges Lefebvre, que chamou de ato fundador da Revolução Jurídica. 3 dias depois, que no julgamento da Sala do Jogo de Pella, né, que juraram não
se dispersar, né, que eles não iriam se desfazer dessa aliança entre povo e burguesia até surgir uma nova constituição na França, né, que foi um evento muito documentado nas atas manuscritas no Arquivo Nacional Francês, e é uma fonte primária, né, que tem até hoje, é possível de encontrar na internet. O estopim veio também no mês seguinte, na verdade, em julho, quando em 14 de julho ocorreu a queda da Bastilha, né, segundo a historiografia, esse mito de cidadão caiu por terra porque eles prometiam a cidadania, mas porém a gente vai ver que depois da Revolução ocorreu alguns conflitos de interesses nessa luta de classes, né, que estava acontecendo, e apenas 7 prisioneiros foram libertados nesse dia da Bastilha em si, mas o simbolismo foi imenso. A fortaleza do poder real estava caindo, o poder do rei já não valia mais nada, ele já não tinha mais nem a sua própria guarda com ele para protegê-lo. Então o povo estava armado, né, como registrou muitos jornais da época, e a tirania dos monarcas acabou de forma sangrenta na França e em toda a Europa. Pessoal, então assim, de julho a agosto, após a tomada da Bastilha, um grande medo tomou a França, porque nessas assembleias constituintes eles estavam pedindo a renúncia de privilégios feudais, ou seja, tudo que estava válido ali, tudo que era tradição na França, eles iriam romper, né, essa ideia de revolução, romper com todas as tradições, né, romper de forma estrutural. Então não haveria mais privilégios, não haveria mais lugares políticos. E no primeiro momento, a nobreza acaba cedendo, mais por questão pragmática, pois eles temiam as revoltas camponesas, então as elites começaram a perder privilégios, a perder muito status e prestígio social, político também na França. Então isso foi intitulado como um grande medo, né? Por exemplo, nessa obra aí que eu indico também, do Georges Lefebvre, Grande Medo, de 1789, que é uma obra muito interessante para a gente se aprofundar nesse conceito. E juntamente também ocorre, né, a origem histórica do termo esquerda e direita, né, em 1789, na Revolução Francesa, onde após a tomada da Bastilha, a Assembleia Nacional Constituinte se reuniu em Versalhes para redigir uma Constituição. E à disposição física estavam à direita, né, do presidente da Assembleia, quem era o defensor do poder real e dos privilégios aristocráticos, tinha o ideal basicamente de manter o veto do rei, né, o veto absoluto, ou seja, o rei ainda continuaria no poder executivo e acabava limitando as mudanças da Revolução. Então eles não queriam que a Revolução implementasse todas as suas pautas mais radicais. E à esquerda estavam os grupos revolucionários, né, os jacobinos, e também os sans-culottes e defensores da ala popular. Beleza? Então grupos revolucionários, né, defensores da soberania popular, que tinham o ideal de reduzir ao máximo o poder do rei e acabar com os privilégios, né? Então tinha uma frase muito famosa aí, dita nos livros, mas a gente não sabe quem foi que falou, né, que era um lema da época: a vontade do povo acima do rei. Também, junto com isso, tinha o centro, era os indecisos, né, e os moderados, que acabavam oscilando entre um lado e outro. Então, após a Revolução, a esquerda, a direita e o centro precisavam debater novas leis e novas constituições para o novo modelo sociopolítico que estava sendo implementado ali. Então, todos esses lados, né, a esquerda, a direita e o centro, estavam debatendo ali o futuro da Constituição e os limites dela também, e o que ocasionou também muitos conflitos e muitas divergências pós-revolução. Como a gente pode ver, então aí os girondinos à direita, os jacobinos à esquerda e os pântanos no centro. Portanto, né, a Assembleia Nacional Constituinte, que foi de 1789 a 91, iniciou uma revolução legal pela abolição dos privilégios feudais, tá? No dia 4 de agosto, né, como descreveu vários historiadores, os nobres acabaram renunciando a privilégios feudais num pragmatismo, nesse medo de revoltas violentas, e em 26 de agosto, tá, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão sintetizou a ideia dos iluministas e também trouxe um paradoxo, foi o artigo 1, os homens nascem livres, e contrastar muito bem com os limites dessa revolução, que deixou de lado posteriormente as mulheres, os escravos, e assim, a Constituição Civil do Clero, né, que ocorreu também um ano depois, em 1790, criou um cisma que subordinou a Igreja ao Estado também, na ideia do Estado laico, nasceu nesse momento aqui da França, né, e ecoou no mundo inteiro, e a Constituição que foi escrita depois, em 91, estabeleceu de novo uma monarquia
constitucional. Então a Revolução Francesa em si durou 2 anos, até a nova Constituição de 1791, tá? Onde ela deu um golpe, um contragolpe, né, uma contra-revolução, pois instituiu, em vez do voto universal, do sufrágio universal, o sufrágio censitário, ou seja, você só poderia votar se tivesse X de renda ou X de terra. Então, mulheres, escravos, então, sem possibilidade nenhuma dessa promessa de liberdade, desse ideal, né, iluminista que eles tinham para a época. Esse aqui, ó, é o decreto, né, da Constituição da França, 91. Aqui o contragolpe, né, tem até meme. A gente pode ver, ó, pensando aqui como vou pagar de inteligentão iluminista enquanto acho que lugar de mulher é na cozinha. É uma crítica bem forte aqui a essa tendência mais misógina, né, excludente aí dessa época. E nisso tudo, cadê o rei, né? Então, entre 20 e 21 de junho de 1791, ocorreu a fuga, né, do Luís XVI para Varennes, né, tem até a rota que ele foi, visto que estava ocorrendo muito massacre nos campos, e a Guarda Nacional versus os republicanos estavam ali já em conflito. Em 1792, o que aconteceu nisso, né? Morrendo em combate, e o rei estava literalmente fugindo de Paris, né? Esse é o mapa da fuga que vocês podem ver. Tem uma carta também, pessoal, que estava condenando o Luís XVI à morte pela Revolução, e ele só estava livre literalmente no meio dos exércitos dele. E o Robespierre, que incentivou muito os movimentos republicanos dessa época, disse que a fuga, como comprova as atas da época, fez a monarquia perder até apoio da ala do centro, né, dos moderados. E em agosto, a gente pode falar que foi um mês também conturbado nesse ano, que ocorreu o massacre das Tulheiras, a Convenção e o Terror, né, com base no historiador Fourier e nos relatórios do Comitê da Salvação Pública. Então, em 21 de janeiro de 1793, foi a execução de Luís XVI, onde ele foi guilhotinado, e o terror se espalhou, né, nos anos conseguintes. E o terror se espalhou ali, né, no ano de 93, 94, como uma ditadura de emergência que surgiu, né, por exemplo, tinha a Lei dos Suspeitos, de 17 de novembro de 1793, que definia qualquer um como inimigo, né, que não estava a favor da Revolução, e também o Tribunal Revolucionário, que executou algumas pessoas, e além de tudo o Comitê de Salvação Pública, e o ápice foi a Lei de 22, o Robespierre, ele espalhou esse terror, que foi uma justiça mais rápida, severa, né, também inflexível, que causou essa violência, né, na Revolução Francesa, e é vista também como a transição do sistema feudal para o sistema capitalista, onde foi liderado pela burguesia, que usou o povo como massa de manobra e teve o objetivo basicamente de tomar, né, o poder que era do clero, que era da antiga nobreza, e os sans-culottes, que era a classe mais pobre do exército formado. E os camponeses, né, fundamentais para radicalizar esse processo, acabaram, né, tendo medidas insatisfatórias depois, no segundo momento. Então, assim, nasce uma república, né, mas que parte que foi difícil. O sufrágio universal masculino, né, que excluiu as mulheres e os pobres que não tinham propriedade. O calendário revolucionário também foi uma tentativa de reiniciar a história. Eles fizeram um novo calendário a partir do ano 1, e esse levante em massa foi obrigatório, né? O primeiro país a tornar obrigatório o serviço militar para todos os homens, né, em caso de guerra, e nesse caso foi usado internamente também para a contra-revolução posteriormente. Então, uma virada histórica que acontece. Então, o 9 Temidor, que aconteceu em 27 de julho de 1794, foi a reação termidoriana, né, da derrubada do Robespierre, que foi interpretada a Revolução Francesa como a vitória da burguesia em si, a burguesia que tinha propriedade, que já tinha acumulado riquezas e estava financiando todo esse processo sobre a ditadura jacobina popular. E os sobreviventes, que foram os girondinos, né, e os moderados, assumiram a convenção no momento seguinte, que revogou as leis sociais do terror, né, como máximo, né, de controle de preços, e como prova, né, para sair desse terror,
fizeram uma terceira Constituição, em 1795, e houve também uma perseguição, né, aos jacobinos, e retomaram também com o modelo de exploração econômica de colônias, ou seja, escravidão, e instauraram novamente o sufrágio censitário, que era o voto apenas para quem tinha propriedade e não era para todos. Né, tinha algumas leis ali específicas que datavam limites. Então a igualdade era só para homens com propriedade, e o legado que a Revolução Francesa deixa é a discussão entre direitos humanos e autoritarismo. A gente vê então que também ocorreu a criação do Diretório, que foi um órgão determinado, né, por ex-abolicionistas, que declararam que o país seria governado por proprietários, né, em uma sociedade civilizada, uma ironia histórica aqui, pois os mesmos girondinos que Robespierre perseguiu, né, agora estava enterrando esse projeto radical. Né, e o Diretório foi, nas palavras do Lefebvre, né, a ditadura da burguesia contra o povo e a nobreza, que enfrentou uma crise econômica, corrupção, crises econômicas que ocorreram posteriormente, né, e ressurreições também. E o Napoleão surgiu como uma figura nesse meio, né, nesse meio de a gente vai para frente ou para trás, né, a gente avança ou retrocede, e acabou dissolvendo, né, esse órgão, que era o Diretório, e ele também fez uma nova Constituição que concentrou o poder no consulado, né, onde ele era o consulado de maior poder, e a tese era que o Napoleão teria sintetizado, né, as conquistas revolucionárias, mas com base no seu autoritarismo também. E no 18 de Brumário a gente percebe que teve o apoio da elite financeira, né, e principalmente do exército, para dissolver esse órgão, e a Constituição seguinte, do ano 8º, de 1799, foi instaurado com uma estabilização burguesa e também da Revolução da Espada, né, ou seja, do golpe militar, para a tomada do poder e controlar o futuro ali da nação da França, naquele momento. O golpe, né, ele sepultou o experimento democrático que ocorreu na França e consolidou as conquistas materiais da burguesia que estava em ascensão. Então, como a gente pode ver, o Diretório, né, foi um regime republicano dos moderados, criado após essa queda dos jacobinos, e foi governado por 5 diretores e 2 conselheiros legislativos, e representou a alta burguesia que buscava a estabilidade e o afastamento daquele radicalismo. Não foi uma ditadura da burguesia contra o povo e a nobreza, que foi implementado, ganhou força na França naquele momento, enquanto enfrentava essa crise econômica, casos de corrupção e ressurreição também que estava acontecendo na época. Então Napoleão Bonaparte, ele acabou emergindo nessa época e instaurou um poder após o golpe, com 3 cônsules, instalando o consulado, sendo ele o mais poderoso, e marcou a centralização do poder nas suas mãos e das reformas administrativas, econômicas e educacionais que aplicou. Criou também o Banco da França e o Código Civil Napoleônico, que acabou os consolidando uma contra-revolução burguesa e militar no desfecho da Revolução Francesa. Beleza, galera? Então essas daqui são as referências que eu usei para essa aula. Beleza? Não sei se eu coloquei aqui o livro do Hobsbawm, tá? Mas é basicamente isso, galera. Então é isso, tá? A Revolução Francesa vai ficando por aqui, né? Esse resumo, claro que a gente não falou tudo que tinha para falar, tem muito mais coisas, né? Muito mais detalhes para ser debatido, principalmente na academia. Então, qual foi o momento que mais surpreendeu você? Deixa aí nos comentários. Deixa aí também o tema que você quer que eu traga nas aulas aqui, beleza? Não deixe de se inscrever, beleza? Ativa os sininhos aí e me ajuda a bater a meta de 500 inscritos. E valeu, galera. Até o nosso próximo episódio.